Boa noite, sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade no estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Vamos então para o capítulo 8, o desenvolvimento emocional e sua função. O entorpecimento dos sentimentos para evitar a felicidade. Então, essa parte, esse capítulo é bem interessante, porque ele vai mostrando situações que ocorrem realmente conosco, coisas que nós fazemos, mas que a gente não se atenta de que isso se trata de coisas internas, de questões internas, né, que estão se manifestando e a gente não percebe. E por que que isso acontece, tá? Então, é o entorpecimento dos sentimentos para evitar a felicidade, né? A gente deixa de sentir aquilo que não é tão agradável porque a gente quer ser feliz. A gente só quer ser feliz. Então, a gente acha que ser feliz não combina com sentir emoções mais fortes, que causem mais dor, não é? A gente acaba ligando a dor à infelicidade. Mas não precisa ser assim. Se a gente for pensar bem, o fato de estarmos sempre atentos e acolhendo aqueles sentimentos que nós temos, que não são tão agradáveis, que são incômodos, e conforme a gente vai acolhendo esses sentimentos, olhando para eles não se acumulam, eles não vão gerando uma pressão dentro de nós. E eles acabam sendo trabalhados de uma forma bem natural, não é? Então, nós não precisamos estar o tempo todo num estado de felicidade. A gente pode equiparar também a felicidade a um estado de luz, né? Então, parece que a gente quer estar sempre na luz. Só que luz demais, uma luz muito intensa, muita luz, acaba cegando uma pessoa. Da mesma forma que as trevas muito fortes, muito profundas, também causam uma cegueira, porque a gente não enxerga no escuro, não é? No escuro completo, a gente não vê nada. Então, é preciso que tenha ali aquele equilíbrio entre a sombra, entre a luz, para que a gente possa ser feliz de verdade. E conforme nós vamos encarando essas demandas mais densas da nossa psique, né? Conforme nós vamos encarando tudo isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural, entendendo por que que nós precisamos fazer isso, mais o nosso equilíbrio vai se estabelecendo e não fica uma pressão muito forte. Se a gente for ver bem, o fato da gente fazer de conta que não existem esses sentimentos mais incômodos faz com que eles acabem criando uma pressão interna muito grande, a gente vai levando para frente até que, certo momento, tudo isso explode. E aí existe algo que acontece que nós não podemos controlar. E aí aquela dor que a gente vem evitando o tempo todo acaba vindo à tona e a gente sente aquela dor gigantesca. Aquele algo que explode e a gente não pode controlar, e que muitas vezes a gente até se arrepende, né? Vem se manifestar naqueles comportamentos que a gente não consegue segurar, que a gente faz no impulso, e que a gente acaba até se arrependendo, tá? Então, ele vai falar justamente desse entorpecimento dos sentimentos, que costuma fazer parte do ser humano, né? Para que justamente seja afastado de nós a infelicidade, a dor, a tristeza, né? Todos esses sentimentos que são bem incômodos. Aprender a evitar emoções negativas desde a infância leva à repressão emocional, prejudicando a capacidade de sentir felicidade e plenitude na vida adulta. Então, nós acabamos aprendendo isso desde a infância, quando a gente sofre as primeiras situações onde a gente sente dor, tristeza, os primeiros traumas, vamos dizer assim,
E nós, na infância, vamos aprendendo que aquilo dói, aquilo a gente não quer. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, né, na nossa psique. A gente vai caminhando, sempre buscando fugir da dor, né, daquilo que a gente já viveu um dia. Tá? E esse ato de estarmos empurrando desta forma a nossa vida, faz com que na vida adulta a gente acabe não vivenciando uma felicidade verdadeira, não é? Uma vida plena e rica. Nós vamos reprimindo esses sentimentos. Então, quando a gente reprime os nossos próprios sentimentos, a gente acaba não sendo completo. Nos falta alguma coisa, na verdade. Porque justamente aquilo que é nosso, existe algo que é nosso, que nós estamos relegando ali para um ponto da nossa vida que a gente não precisa ver, não é? Como se a gente estivesse ali enterrando e fazendo de conta que aquilo nunca vai aparecer no nosso caminho. E nós sabemos que não é bem assim que funciona. A fuga da dor resulta em isolamento, limitando o desenvolvimento pessoal e a experiência da vida em sua totalidade. Que é como eu acabei de falar, quando a gente não quer enxergar ou a gente quer fazer de conta que não existem essas partes nossas, nós não estamos sendo integrais, né? Não estamos sendo íntegros mesmo, não estamos sendo completos em nós mesmos. Porque uma parte nossa está ali, de lado, esquecida, entre aspas, né? Então, confrontar emoções negativas é crucial para uma vida rica e plena. Não é? Nós queremos a vida rica e plena, então nós vamos precisar confrontar todas essas emoções que nós consideramos negativas, porque elas trazem alguma espécie de dor, de incômodo. Então, é uma nova visão, né? Uma forma diferente de ver esses aspectos que fazem parte de nós mesmos. O isolamento. Reprimir emoções para evitar a dor leva ao isolamento e impede a realização. É necessário confrontar essas emoções para alcançar o amor, a comunicação e a felicidade autênticos. Então, por que eu me isolo? Porque eu acabo me afastando de tudo aquilo que faz com que eu olhe para dentro, com que eu veja aquilo em mim mesmo. Eu acabo me afastando de todas as situações que vão me causar isso. Eu vou ficando isolada, limitada, reprimida, da mesma forma como eu mesma reprimo essas emoções. Então, é como se a minha vida começasse a ficar reprimida. Porque o que está dentro de nós vai refletir no que está fora, não é? Então, se eu reprimo as minhas emoções, o que está fora fica da mesma forma. Eu me sinto afastado também. É como se eu não fizesse parte. Por quê? Porque, justamente, eu me afasto daquilo que faz com que eu olhe para dentro, com que eu sinta dor. Não é? Então, eu não estou integrada com o ambiente, com as pessoas que me cercam. Porque tudo que está à minha volta acaba me fazendo olhar para dentro. A vida parece que vai fazendo com que as situações e as pessoas que estão perto de mim tragam justamente a oportunidade para eu trabalhar aquelas emoções mais densas, né? E quando eu me incomodo com isso, quando eu me recuso a trabalhar isso, a enxergar isso, eu me afasto desse algo que está aí fora. Até na aula passada, foi falado isso, sobre essa questão de nos afastarmos, né, do que está ali fora, né, daquilo que está à nossa volta, e de como aquilo que está à nossa volta está a serviço do nosso aprendizado. Então, se aquilo que está fora está a serviço do nosso aprendizado, o fato da gente não querer enxergar isso, deixar para lá como se não existisse, nos isolasse desse algo que está fora e que justamente está aí para que a gente trabalhe o que é nosso.
né? Então, é como se fosse uma dinâmica que fosse levando o ser para um desenvolvimento emocional, espiritual, né? É como se fosse um conjunto mesmo. Não existe desenvolvimento emocional sem o desenvolvimento espiritual e vice-versa. Os dois se complementam. E aqui nós estamos falando em religião? Não, nós não estamos falando em religião. Nós estamos falando em uma conexão que transcende isso que nós vivemos aqui. Essa matéria, né? É transcendente. É como se estivéssemos nos conectando com algo maior. Essa conexão com esse algo maior é a nossa espiritualidade. E essa espiritualidade, ela cada vez mais irá crescer conforme a parte emocional também cresce. Nenhum caminha sem o outro. Então, não existe forma, né, de nós irmos num templo religioso e acharmos que só a religião vai fazer com que a gente cresça. Não existe isso. Porque a própria religião, ela já traz ali as condições para que eu siga. E eu só vou conseguir seguir de verdade se eu tiver uma psique bem equilibrada. Basta nós vermos ali a própria oração do Pai Nosso, não é mesmo? A gente vai ver a oração do Pai Nosso, vamos analisar e vamos pensar o quanto eu consigo cumprir disso que está nessa oração. Essa oração que a gente vive fazendo. Não é? O quanto disso é real na minha vida. Eu pratico isso. Eu só vou praticar, por exemplo, o que traz ali na oração do Pai Nosso, se eu me trabalhar emocionalmente. Não tem outra forma. Se não for assim, nós teremos uma religião que vai ter os dogmas e nós vamos seguir dogmas e não uma abertura maior de consciência. A verdadeira mudança vem ao perceber que somos responsáveis por nosso próprio estado emocional e pela capacidade de oferecer e sentir felicidade. Então, o nosso estado emocional, ele realmente está em nossas mãos. Nós podemos cuidar desse estado emocional. Não existe ninguém que pode cuidar do nosso estado emocional. Então, quando a gente fala em fazer terapia, não significa que o terapeuta vai cuidar do nosso estado emocional. Isso não é uma realidade. Eu posso fazer uma terapia e não sair do mesmo lugar. Nunca. Ficar ali o quanto eu quiser, naquele mesmo lugar. A terapia vai ser refratária. Se eu não estiver disposta a mudar, se eu não estiver disposta a olhar para dentro e fazer as mudanças. A terapia, ela serve para nos ajudar a ver esse processo interno, que nós já decidimos fazer. Nós decidimos fazer. Então, alguém que está ali vendo por um outro ponto de vista, né? Essa outra pessoa que está vendo fora das situações pode nos ajudar a enxergar aquilo que nós queremos enxergar. Então, esse nosso estado emocional, ele vai depender de nós mesmos. E nós vamos poder oferecer essa felicidade ao mesmo tempo que nós vamos sentir essa felicidade. Na verdade, é uma via de mão dupla. Agora, ninguém pode ser responsável pela felicidade do outro. É a mesma coisa da terapia e do estado das emoções de cada um de nós. Ninguém pode fazer a gente feliz. O que pode acontecer é de nós sermos felizes, crescendo junto com outra pessoa, mas não que é ela que está fazendo algo. Quem faz algo sempre por nós somos nós mesmos. Porque senão fica muito pesado para outra pessoa, não é? Ela ser responsável pela nossa felicidade. E vice-versa, fica muito pesado isso. A necessidade de exercitar as emoções. Então, nós vamos lá
na nossa vida, exercitar essas emoções. A gente vai tomar consciência de algumas coisas e trabalhar essas emoções na nossa vida, que é o exercitar, né? Vamos vivenciar aquilo que a gente descobre sobre nós, as mudanças que nós queremos fazer, nós vamos exercitar no nosso dia a dia. Então, não basta que nós fiquemos aí falando, ou lendo, ou assistindo aulas, ou fazendo uma série de coisas, mas a gente nunca coloca na prática. Então, nós precisamos colocar a mão na massa mesmo, fazer. O desenvolvimento emocional, assim como o físico e o mental, requer passar por fases de transição e sofrimento. Nós precisamos vivenciar tudo, respeitar os nossos momentos. Nós não temos a obrigação de sermos perfeitos, porque a perfeição não existe. Quando a gente fala em terapias, não é? Nós falamos muito também em estudar mitologia. Olha só, né? Por quê? Todas as mitologias são uma aquisição da humanidade, é um patrimônio da humanidade, né? As mitologias de diversas civilizações que existem. Essas mitologias, elas trazem aqueles deuses da mitologia, né? Esses deuses que nós conhecemos, principalmente os da mitologia grega, por exemplo. Esses deuses, eles não são perfeitos, mas eles trazem muitas emoções humanas, emoções e padrões humanos, de comportamento, de sentimento, de atitudes mesmo, né? E esses mitos, eles falam do ser humano e mostram que não existe perfeição. Não existe isso. Quando a gente coloca um Deus que é muito, muito além de nós, ele é totalmente perfeito, não é? O que acontece com o ser humano? Ele se coloca numa posição como se ele fosse um pecador mesmo. Então, a igreja acabou trazendo muito disso, né? Não criticando a igreja, tá? Aqui não se trata de criticar nada. Nós estamos falando do que esse processo acabou causando na psique das pessoas. Nós acabamos entendendo que nós somos pecadores, que somos imperfeitos e que isso não é legal. E a gente acaba buscando essa perfeição, sendo muitas vezes algo idealizado e que a gente não é. Então, quando a gente olha para as nossas imperfeições, aceita essas imperfeições, e entende que elas são humanas, que elas fazem parte de nós, nós conseguimos conversar com elas e irmos adequando essas imperfeições que são nossas. Mas a gente vai acolher e trazer para o nosso consciente. A gente não precisa mais esconder, porque não é uma vergonha ser imperfeito. É humano. Nós podemos ser imperfeitos. Isso é totalmente humano. Quando a gente aceita nossas imperfeições, a gente acolhe, a gente sente isso tudo, a gente traz para a nossa consciência toda essa sensação, todo esse sofrer, inclusive, e aí sim a gente trabalha isso, a gente elabora de que forma seria melhor e os porquês. Por que não vai ser interessante agirmos por um outro viés? Não é? Por que não é interessante fazer isso e sim fazer aquilo? Nós vamos compreendendo o que é melhor para que a gente faça, de forma que a nossa vida vai ficando mais real e não algo idealizado. Ela é mais real para a gente. Ela é um livro aberto. Ela não é uma coisa fechada e que a gente quer esconder de tudo e de todos, não é? É essencial enfrentar essas dores para alcançar maturidade emocional e evitar bloquear o crescimento. Então, o que está dizendo é que se nós não enfrentarmos essas dores, não vivenciarmos isso,
nós não vamos amadurecer. E como já foi dito lá na aula passada, no capítulo anterior, se a gente não enfrenta essas dores, nós vamos ficar parados ali. A vida vai trazendo, traz uma situação, a gente não enfrenta. A gente sofre, a gente passa por cima, faz de conta que não viu. Vem uma pessoa, a mesma coisa. Aí vem duas pessoas, a mesma coisa. E a gente vai, são aqueles padrões que se repetem o tempo todo. Por quê? Porque a gente não quis ver. A partir do momento que a gente para tudo, enfrenta, encara, percebe o que é nosso, trabalha isso, traz para a nossa consciência, aceita que a gente é assim, somos desse jeito. Acabamos de descobrir que temos tal comportamento e tal emoção que nos habita. E a gente aceita ela. A gente compreende por que será que existe isso dentro da gente. Porque ao compreender, a gente vai conseguindo trabalhar. Ao ver, a gente vai conseguindo ressignificar, colocar em termos melhores para a nossa própria vida. O primeiro que vai sofrer mais somos nós mesmos. Do que adianta sermos um faz de conta de perfeição e certo dia a gente mostrar a nossa verdadeira face, porque isso vai explodir. E aí todo mundo vai ver. De que adianta? Então é melhor que as pessoas já conheçam quem a gente é, que a gente possa conhecer o outro como ele é. A gente não vai ser enganado. E nem vamos enganar. Não é? Então, no livro, o guia, ele vem trazendo essa ideia, né, de sermos quem somos de verdade. Sabemos quem somos na nossa totalidade? Não sabemos, mas só vamos conhecer mais e mais sobre nós mesmos a partir do momento que a gente começar a olhar para esse inconsciente que fica trazendo tanta coisa. Conforme a gente olha para ele, a gente vai destrinchando o que ele vai trazendo de diversas formas. Ele traz para a gente conteúdos o tempo todo. Só não vê quem não quer. Se a gente não faz isso, a gente vai bloquear o nosso crescimento e a gente vai ficar parado naquela. De ter comportamentos padronizados, de ter situações repetitivas na nossa vida. Sempre vão estar lá. E aí a gente fica, puxa, mas de novo acontecendo isso? Mas de novo acontecendo isso? Mas de novo eu estou fazendo isso? Sim, enquanto nós não olharmos com sinceridade para dentro de nós, com coragem de aceitarmos quem a gente é. O afloramento dos sentimentos negativos. Para amadurecer emocionalmente, é necessário vivenciar e compreender as emoções imaturas, em vez de reprimi-las. Nós estamos repletos de emoções imaturas, infantilizadas. Nós, em muitos momentos, agimos como crianças, de verdade, em muitos momentos. Todos nós, basta que a gente observe a nossa vida, as nossas reações, como a gente reage. Não precisa ir muito longe. Está tudo aí, basta que a gente queira ver. Essas emoções imaturas, elas precisam vir, porque quando elas vêm e a gente olha para elas, aí sim a gente pode amadurecê-las. Mas se a gente não olha, como elas vão amadurecer? Se a gente faz de conta que não existe, se a gente não quer ver. Não tem como. Elas precisam desse olhar. Isso permite o desenvolvimento natural e saudável, evitando o isolamento e padrões negativos. Ou seja, eu paro de fugir da vida e já vou para a vida. Para o isolamento.
E como eu estou vendo, param esses padrões negativos. Esses que ficavam se repetindo na nossa vida, porque a gente não olhava para essas emoções. Então, eles começam a ser sanados, e a gente começa a caminhar, realmente. Outras coisas começam a acontecer, a gente começa a enfrentar outras situações diferentes. A nossa vida se desenrola. Reconhecer emoções verdadeiras é crucial para a autocompreensão e crescimento. Então, é crucial. Se eu não fizer isso, nada de crescer. Não tem como. Como ativar o processo de desenvolvimento? Ao expressar as emoções de forma autenticidade, sem justificativas, é possível alcançar autocompreensão e amadurecimento emocional. Então, tudo se trata de sermos autênticos. Não querermos parecer ao mundo o que não somos. Isso permite liberar sentimentos negativos e desenvolver emoções saudáveis, promovendo harmonia entre a razão e a intuição. Ou seja, se eu tenho um bom diálogo com o meu inconsciente, se eu estou lá o tempo todo olhando para ele, né, vivenciando o que ele tem para me oferecer, a minha razão, o meu intelecto, ele vai estar alinhado com a minha intuição. Eu vou conseguir, de uma forma muito mais significativa, realizar as minhas escolhas, tomar as minhas decisões, seguir na minha vida e enfrentar os desafios que a vida me traz. Assim, a pessoa ganha autoconfiança e se liberta da dependência dos outros, porque a gente sempre depende de alguém que nos valide, não é? Isso é coisa lá da infância. A criança está em desenvolvimento, ela precisa ser validada. Ela precisa o tempo todo ser validada, não é? Ela precisa ser observada, olhada, vista o tempo todo. Mas isso é naquele tempo que ela ainda é uma criança, está em formação. Agora, quando está adulta, ela já está madura, espera-se que as suas emoções, o seu aparelho psíquico também esteja maduro. Só que não é o que acontece, não é? Então, é preciso realmente que nós mudemos esse nosso olhar para nós mesmos, para as nossas emoções. Assim, a pessoa ganha autoconfiança e se liberta da dependência dos outros, né? Ou de uma autoimagem idealizada. Fica idealizando coisas, né? Idealizando como ela deveria ser para agradar ao mundo. Ela vai se libertando de tudo isso. Então, ela não precisa mais ficar sendo validada o tempo todo, né? Ou idealizando, atingindo um objetivo idealizado, para que ela seja feliz. Ela vai descobrir o seu verdadeiro eu, quem ela realmente é, né? No momento, porque nós nunca seremos completos, né? A gente sempre estaremos aí em construção. O que é segurança verdadeira? O desenvolvimento emocional e o autoconhecimento são essenciais para alcançar uma espiritualidade verdadeira e a capacidade de amar. Então, é o que eu falei aí logo no começo, né? Em relação à espiritualidade, não é? Se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não tenho um confrontamento de emoções, se eu não me abro para mim mesma, aceitando todas as minhas nuances emocionais e trabalhando as que precisam ser trabalhadas, eu não vou encontrar realmente essa forma de amar, né? Eu não vou entender como é amar, porque o amar, ele não é uma paixão, simplesmente.
e vai além, né? A paixão apenas está voltada muito para o ego, não é? Aquilo que é rápido, que é exigente, está ligado a outras coisas, né? O amor, não. O amor é algo mais duradouro, não é? Mais significativo, é algo que preenche o ser de uma forma muito diferente. Reprimir emoções negativas ou apegar-se a uma autoimagem idealizada apenas impede o amadurecimento emocional, tornando difícil confiar em si mesmo e viver plenamente para superar essa barreira. Né? Então, nós precisamos realmente nos livrarmos dessa necessidade de termos essa autoimagem idealizada, não é? É aceitarmos aquilo que somos nesse momento, não é? Essas questões que nós colocamos e que acabam emperrando mesmo a nossa vida, são as grandes barreiras que precisamos transpor, não é? Para que a gente possa realmente nos desenvolver como seres humanos, né? E a nossa parte espiritual também. Se os sentimentos são tolhidos, o amor não pode crescer. Então, sem sentimentos verdadeiros, nada de amor. Não tem como. Não tem como o amor, que é algo verdadeiro, algo significativo, real, brotar num terreno falso, que não é real, que é um terreno idealizado, construído num terreno que não é verdadeiro. Então, não tem como esse amor crescer. É necessário aceitar o verdadeiro eu, inclusive as emoções negativas, e aprender com elas, porque são elas que vão nos ensinar quais são os próximos passos a serem dados. São as nossas emoções. Assim, a pessoa desenvolve segurança interior, se liberta do medo e encontra uma base sólida para o amor, a fé e a realização espiritual genuína, não é? Toda essa situação idealizada gera muito medo, porque se nós estamos num terreno onde não somos nós mesmos, não é uma realidade, como nós teremos segurança de atuar, de viver? Não existe como fazer isso. Nós só vamos ter segurança e ausência de medo se estivermos baseados na verdade. E seja ela qual for, não importa como nós estamos na matéria do desenvolvimento. Não importa. Nós somos o que somos hoje e é assim que é. E dessa forma, nós estaremos firmes na nossa autenticidade, seguros, porque sabemos o que somos, pelo menos até o momento. Existem coisas que a gente não conhece ainda dentro de nós, mas o que a vida tem nos revelado, nós já estamos nos inteirando. Então, nós estamos dentro dessa força genuína, mesmo que nós ainda não conheçamos tudo a nosso respeito. Nós estamos dentro dessa energia autêntica. Então, mesmo que a gente não saiba tudo, que a gente não conheça tudo a nosso respeito, nós já estamos nessa energia. E isso já nos traz uma segurança muito grande. Uma segurança, inclusive, para a gente lidar com aquilo que vem, que é novo, e que a gente ainda não estava acostumado. Nós temos mais ferramentas para lidar com isso, com esses desafios da vida. Agora, se estamos baseados num terreno que nem nós, que nós não vamos poder sustentar, vai ficar bem difícil de enfrentarmos essas dificuldades da vida. Esse foi o capítulo 8, agora vamos aqui para o capítulo 9.
verdadeiras e falsas necessidades. Essa é a primeira parte ali que o guia faz alguns escritos interessantes, né? E eu vou ler aqui. Quase todos temos a convicção de que nossos problemas são causados por outras pessoas, pelo fato de não serem suscetíveis às nossas necessidades. Não é isso que acontece, diz o guia. Muitas aspirações que nutrimos e pelas quais lutamos baseiam-se em necessidades falsas e, por isso, provavelmente jamais serão satisfeitas. Seguindo essa linha de reflexão, a próxima palestra, que é essa agora, né, aborda os seguintes temas: como as necessidades falsas substituíram as necessidades verdadeiras não satisfeitas. Como distinguir as necessidades falsas das verdadeiras e como renunciar às primeiras. E, finalmente, como reconhecer e satisfazer as verdadeiras necessidades que temos no presente. Como fazer tudo isso? Então, é o que o guia vai nos ensinar agora neste capítulo. O despertar dos potenciais espirituais latentes. Então, nós, seres humanos, temos potenciais espirituais que estão ali, esperando para desabrochar. Estão em uma sementinha dentro de nós, esperando ter o terreno fértil para poder crescer, tá? Então, não estar em um estado de sonolência da consciência e o autoconhecimento são muito importantes para despertar as forças espirituais internas. Então, o que é esse estado de sonolência da consciência? É quando a gente quer fazer de conta que nossas emoções negativas não nos pertencem. Elas, sei lá, apareceram aí. Foi, sei lá, quem que causou. Foi a situação que causou. Mas elas não estão aqui. Elas foram causadas, não é? Então, a gente não quer ver. A gente não quer ver que dentro de nós existe algo ali que conversa com esse externo, que a gente insiste em achar que é o causador dos nossos problemas. Então, nesse momento, nós nos encontramos nesse estado de sonolência. Quando a gente percebe que o que o guia vem falando aí, no decorrer da leitura do livro, quando a gente percebe que o externo só nos dá, só está colocado aí para que a gente aprenda o que a gente precisa aprender em relação a nós mesmos, e a gente começa a buscar em nós essas emoções que nos pertencem e que nos causam dor, e olha para elas, aí sim nós estamos num estado de despertar. Esse é um despertar da consciência. Esse é uma ampliação da consciência. Nesse momento, quando a gente está assim, e o nosso autoconhecimento, ou seja, quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, já sabendo que nós somos um universo interno gigantesco e que não sei quando teremos o conhecimento de nós mesmos por completo, tá? Mas quanto mais a gente vai conhecendo sobre nós e ficando nesse estado de despertar da consciência, nós teremos as nossas forças espirituais internas sendo ativadas. Os orientais, os hindus, eles já sabem que para trabalhar o despertar das capacidades do ser humano, né, do próprio ser humano, essas capacidades psíquicas, é feita através do autoconhecimento. Aqui no Ocidente, muitos querem fazer esse despertar, né, dessas capacidades psíquicas através de práticas, né, práticas que vão fazendo com que seja despertado, muitas vezes fora do momento, fora da hora.
não é? Aí a gente vai lembrar de Kundalini, por exemplo, não é? Quando você desperta aquela Kundalini e várias capacidades vão sendo despertadas junto, ali ao mesmo tempo. Então, esses processos, eles não precisam acontecer, porque o fato de nós estarmos trabalhando a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, nos desenvolvendo psiquicamente e automaticamente espiritualmente, só isso já vai despertando as nossas capacidades internas. A capacidade de intuição aflorada, entre outras, tá? Então, como ele diz aqui, esses dois fatores, que é o estado de sonolência, né, o não estado de sonolência e o autoconhecimento, esses dois fatores são muito importantes para esse despertar da consciência que tanta gente procura antes de se trabalhar emocionalmente. E, às vezes, ele faz um grande estrago, que é o que ele vai falando aqui logo adiante, tá? Em um estado de consciência limitado, dominado por atitudes destrutivas como obstinação, orgulho, medo, ambição, inveja, malícia, maldade, desprezo, egoísmo, vingança e etc. Essas forças potenciais podem ser perigosas ou inacessíveis, que é você despertar esses estados de consciência, essas capacidades psíquicas, na verdade, você despertar esses estados aí, quando você não está preparado emocionalmente. Você tem ali muita coisa a trabalhar. Então, essas capacidades, elas passam a ser até perigosas, né? Ou inacessíveis, mesmo que você queira, com todas essas questões não trabalhadas, você pode até querer, mas você não vai conseguir acordar essas habilidades e essas capacidades, tá? Para acessá-los de forma segura e plena, é necessário transcender padrões negativos e lidar com emoções reprimidas. Por isso que os orientais fazem esse despertar das capacidades psíquicas com o autoconhecimento. Eles sabem que quando eles trabalham as emoções e trabalham essas emoções reprimidas e trabalham esses padrões negativos, eles conseguem atingir de forma natural o despertar dessas capacidades psíquicas, tá? De forma segura. Por quê? Uma pessoa que tem muitos desequilíbrios emocionais, acordar alguma capacidade psíquica, isso pode ser desastroso para essa pessoa. Ela pode não conseguir lidar com isso. E pode ser destrutivo. É preciso reconhecer essas emoções destrutivas em nós, acolhê-las, deixá-las vir e depois sacrificar esses padrões destrutivos com suas satisfações efêmeras. Então, o que se quer dizer aqui é exatamente o processo que a gente precisa fazer. Reconhecer essas emoções em nós, essas destrutivas, porque um egoísmo, uma vingança, por exemplo, e todas aquelas emoções que eu falei agora há pouco, né? Se elas ficarem morando em nosso ser e agindo ali, elas vão nos destruir. Elas são destrutivas. Elas acabam causando males para aqueles que convivem conosco, para a sociedade, não é? Acaba prejudicando alguém e prejudicando a nós. Então, nós precisamos reconhecer essas emoções em nós, sejam quais forem elas. Não importa, nós não temos que ter vergonha de reconhecer essas emoções em nós, sejam elas quais forem. Elas fazem parte de nós. Aquelas que estão mais ali ativas, nós precisamos olhar para elas, tá? Acolhê-las, aceitá-las, saber que elas estão ali, tá? Deixá-las vir
sem querer jogar para debaixo do tapete. Não, agora vamos ser bem sinceros, é isso aí, vamos acolher. E depois sacrificar esses padrões destrutivos. Porque essas emoções destrutivas, elas geram na nossa vida padrões. Padrões de situações, padrões nossos de comportamentos. E nós precisamos, de uma forma muito clara e honesta, trabalhar esses padrões. Porque antes eles ficavam com a gente ali, acontecendo, né? Essas emoções, porque elas tinham essas satisfações. Nada fica na gente sem que traga alguma satisfação de alguma forma. Elas trazem alguma satisfação. Por menos que a gente possa entender, né? O que um ódio pode trazer de satisfação? O que uma vingança pode trazer? Mas traz. Se existe ali, é porque traz alguma satisfação. Então, nós precisamos quebrar esses padrões, mas não de forma porque nós não queremos ver, porque é vergonhoso, porque eu não posso mostrar isso para o mundo, as pessoas têm que me ver maravilhosa e linda, e sei lá, um padrão de bondade, né? Tudo falso. Não adianta isso. Nós precisamos quebrar esses padrões de forma consciente, negociando com eles, mostrando para nós mesmos por que não é legal. Olha, por quê? Por que continuar nesse padrão não vai ser bom? Aí toda vez que sentir, olhar de novo para ele, acolher de novo, aceitar que ele está aí ainda. Às vezes a gente vai repetir muitas vezes uma mesma emoção destrutiva, um mesmo sentimento que vai vir com tudo. Não tem problema, a gente acolhe quantas vezes for necessário. Conforme a gente vai acolhendo, ele vai sendo recebido, ele vai perdendo aquela força, e ele vai sendo ressignificado. Isso pode levar um tempo, não importa. O que importa é que nós estejamos nesse trajeto, sem pressa e sem cobranças, porque nós não temos que agradar o mundo, nós não temos que dar satisfações para ninguém. Nós temos que apenas conversar com a gente mesmo. É para a gente que a gente precisa dar essas explicações. Não é para o mundo. O mundo vai ter o trabalho dele, que é aceitar quem nós somos. Também. Então, se a gente perceber bem, quando a gente se relaciona com uma pessoa e a gente é o que a gente está dando oportunidade para essa outra pessoa de também aceitar esse externo. Esse externo que talvez esteja alfinetando essa pessoa lá no interno dela. Porque o processo é o mesmo. O processo que acontece comigo é o mesmo processo que acontece com a outra pessoa. Às vezes eu sou incômoda para outra pessoa. Às vezes a minha atitude é incômoda para aquela outra pessoa. E quando eu sou o que eu sou, permito ser quem eu sou, eu estou dando oportunidade para aquela pessoa trabalhar as coisas dela. E se ela não trabalhar, é problema dela. Não é problema nosso. É ela que vai ter que se ligar ali na vida íntima dela. Então, quando a gente faz de conta que a gente é uma coisa que a gente não é, nós estamos fingindo para o mundo também, não apenas para nós. Então, é algo para a gente realmente refletir. Refletir sobre o que a gente faz e o que a gente causa também lá no outro. Qual é o impacto que a nossa idealização e a nossa não realidade espiritual, né, emocional para o mundo, em relação ao mundo, causa para quem recebe o que eu posso oferecer ali, né? O que eu posso oferecer, vai causar o que ali no outro? Então, o caminho sempre mais interessante para todo mundo é ser quem se é.
as verdadeiras e falsas necessidades. Somente assim é possível alcançar saúde, felicidade e resolver problemas de forma profunda. Evitar o enfrentamento dessas experiências leva à repetição de ciclos dolorosos, que acabam se manifestando em novas vidas e relacionamentos. Ou seja, se a gente fica nessa tecla aí o tempo todo e vai e segue desse jeito, numa próxima existência a gente está de novo com os mesmos padrões, a gente só vai continuando. A gente só não continuou nessa existência porque o corpo tem vencimento, né? Tem tempo de validade, não tem como. Então a gente vai desencarnar aqui para encarnar de novo em outro lugar e dar sequência aos nossos padrões repetitivos, né? Com outras oportunidades de aprendizado ali, mas dentro desses padrões que a gente ainda não venceu. Quando não trabalhamos as nossas emoções destrutivas nesta encarnação, carregaremos esse conteúdo inconsciente para a próxima e estaremos com pessoas ou em circunstâncias que facilitarão para que essas emoções venham à tona e possam ser confrontadas. Então, nós vamos ter sempre situações e pessoas, nossos personal trainers, né? Para que a gente trabalhe, exercite as nossas emoções. A não satisfação das legítimas necessidades da criança. Para curar feridas emocionais da infância, é essencial que o adulto pare de buscar no exterior o preenchimento de necessidades não satisfeitas na infância. Nós procuramos sempre aquilo que nos faltou na infância, na nossa adultidade, né? E em outras pessoas. As outras pessoas precisam corresponder com aquilo que nós não tivemos na infância. Então, é importante que a gente trabalhe isso, cure, né, essas feridas emocionais, porque elas estão lá na infância. E elas vão sendo trazidas para a vida adulta. Então, quando a gente vai ver, nós somos adultos com necessidades da infância. Por isso que muitas vezes a gente acaba agindo de forma infantil em muitos momentos na nossa vida. E isso vai causando dor e mais dor. O sofrimento não deve ser negado, mas encarado e integrado. Então, esse sofrimento que foi gerado lá na infância, a gente vai integrar, a gente vai trazer para agora. Aceitar que ele existe, integrar com a nossa vida de agora. E ressignificar isso, trabalhar isso. Nem sempre a gente vai ter o amor do nosso pai, sei lá, que não nos deu um amor na infância, a gente não vai geralmente ter o amor de um pai aqui agora. Esse amor de pai não vai vir agora. Então nós precisamos curar essa ferida do passado. Entender que naquela época foi daquele jeito, porque também nós não tínhamos como controlar isso. Mas hoje nós estamos já numa outra fase da nossa vida. Enquanto a gente não supera aquela falta, as faltas do passado, né? Enquanto a gente não supera, a gente não consegue seguir adiante, porque nós ficamos no passado. E todas as nossas reações ao que vem de fora, né? Hoje, a gente encara como se estivéssemos lá no passado. Então, se trata de darmos a nós mesmos uma nova oportunidade. Uma oportunidade de resolvermos de outra forma hoje. Aceitação do que já foi. Aceitação consciente. Não adianta a gente ficar com o pé lá no passado. Que a vida hoje, ela perde presença. Se nós não conseguirmos estarmos presentes na nossa vida hoje, nós não vamos ser felizes como a gente quer. Na verdade, a gente vai sempre estar lá, com o pé no passado.
e não vamos conseguir seguir adiante, verdadeiramente. A gente só vai seguindo pela idade, né? Porque o corpo não para, o tempo não para, o corpo vai envelhecendo, a gente vai envelhecendo. É só o corpo que vai envelhecendo, o tempo que vai passando, mas a gente está com o pé lá no passado. Ao assumir a responsabilidade por suas próprias emoções e abandonar a postura de vítima, a pessoa encontra a verdadeira segurança e autoestima. Então, quantas vezes nós não assumimos essa posição de vítima, né? Magoados, tristes, vítimas. Nos causaram mal e a gente fica nessa posição. Então, é a gente assumir a responsabilidade por tudo aquilo que a gente sente. As coisas já aconteceram, não vai adiantar a gente ser vítima, ninguém vai ficar com dó e vir resolver, vir fazer algo. Não existe isso. Tudo que nos acontece, como a gente já viu, né? Aconteceu porque a gente precisava aprender algo. Não tem como. Com isso, surge a capacidade de gerar bons sentimentos internamente e compartilhar afeto genuíno, em vez de depender da aprovação e amor externos. Então, você para de ser dependente emocional o tempo todo. Para compartilhar, olha, compartilhar. Compartilhar é dar e receber. E isso de forma genuína. Então, você vai realmente acontecendo na vida, você vai vivendo a vida com presença. Então, chegamos no final da nossa apresentação de hoje.